Partindo de um projeto básico pronto, um Hello World, como a gente viu no último vídeo, vamos agora tentar criar a nossa própria classe, tá? Um exemplo bem básico de classe seria o seguinte: a gente cria uma classe que represente uma pessoa, por exemplo, e aí daí a gente vai armazenar informações, alguns comportamentos e mostrar ela sendo instanciada, tá? Primeiro passo, você precisa fazer o quê? Você tem que vir nessa posição, na pasta Source, botão direito, novo Java Class, né? New Java Class. Clicou aqui, você determina o nome da sua classe, tá? É recomendado que você utilize sempre a primeira letra maiúscula para nome de classe, que é uma prática de programação atual, um padrão. Então, para uma classe pessoas, teria uma classe com nome pessoa, maiúsculo, tá? E você veja que aqui ele pede para adicionar, né? Você quer que adicione, adiciona. E aí você vai ter o seguinte, você vai ter um arquivo novo, né? Você tem arquivo main, arquivo pessoa. Se eu fechar esses dois arquivos aqui, você pode ir aqui à direita e selecionar. Aqui a main, tá aqui pessoa, né? Na classe main, não é costume a gente criar muitos comportamentos, muitas informações, deixa só a função main mesmo operando aqui, tá? Deixa ela aí. Agora a gente vai explicar para o computador como é que funciona a classe pessoa. A gente não vai inventar muita coisa no momento, mas a gente precisa entender. Bom, eu tenho uma classe aqui, tá aqui a casca desse elemento, né? Abre chave, fecha chave, e sempre com esse processo, né? Public, class e o nome da classe, né? O public não necessariamente precisa ser public, mas a gente vai ver isso mais no futuro. Class é o nome que determina que isso aqui vai ser uma classe. E aqui é o nome da classe, né? Então eu estou criando um novo tipo de dado, que é o tipo pessoa, basicamente, tá? E pessoa, ela pode ter, né, como toda classe, ela pode ter informações e comportamentos. Vamos criar as primeiras informações sobre a pessoa, né? Uma pessoa, ela pode ter, por exemplo, idade. Idade seria um inteiro, né? Então você teria aqui, int idade, tá? Uma pessoa poderia ter altura, por exemplo, né? E a altura a gente sabe que pode ser valores quebrados. Então a gente pode, por exemplo, pensar em float ou em double, né? Então vamos usar float, altura. Da mesma forma, a gente pode pensar em peso, que também pode ser valores quebrados. Então float também, peso, tá? E aqui a gente já tem três informações sobre a nossa pessoa. Deixa aí por enquanto e vamos voltar para main para a gente instanciar uma variável do tipo pessoa, tá? Então eu vou fazer o seguinte: vou criar uma variável do tipo pessoa, então pessoa A, por exemplo, tá? E ela vai receber um novo objeto do tipo pessoa. Para fazer isso em Java, você vai ter que fazer new pessoa, né? Então, o A vai receber uma nova pessoa. New significa novo, nova pessoa. Criei uma nova pessoa, eu posso tentar imprimir informação dela no system out println. Então, vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui só o A na variável. Vamos ver o que sai. Quando compila, ele mostra apenas isso aqui, ó, pessoa, arroba e um código, tá? Pessoa é o nome da classe, certo? Por isso que aparece pessoa aqui. E o arroba significa at, na posição tal. Isso aqui seria o endereço de memória, tá? Não é uma informação muito interessante para a gente, mas essa é a forma padrão com que o Java trata quando você tenta imprimir um novo objeto, tá? E ele não sabe o que fazer, então a gente pode mais na frente ensinar ele como fazer. Como a gente não ensinou ainda, a gente precisa explicar o que você quer imprimir, né? Então, uma das formas é você usar os campos, né? Que é exatamente esses valores aqui, idade, altura e peso, os campos de pessoa. Só que assim, quando você criou, o computador não tem como adivinhar como é essa pessoa, qual é a idade dela, qual é a altura, qual é o peso. Então a gente precisa informar. A forma mais básica de acessar a informação da pessoa A é usando o operador ponto, certo? Em Java, em PO, de forma geral, a gente usa muito o operador ponto. Então vamos lá.
A ponto. E você vê que ele já sugere aqui peso, idade, altura e um monte de outras coisas aqui que a gente pode depois falar. Mas basicamente o que ele está sugerindo? Olha, nós temos os atributos peso, idade e altura. Então você pode querer usar esses valores. Eu vou usar o peso, por exemplo. Peso vai receber o quê? Um valor qualquer. Vamos supor que essa pessoa pese 75 quilos, certo? Se eu der ponto e vírgula aqui, ele vai, show de bola, vai receber. Só que veja, peso, na verdade, é float. O que provavelmente vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ele vai receber um valor inteiro e transformar em float, tá? Agora vamos colocar a idade da pessoa. A ponto, idade, recebe 32 anos, certo? Que é o inteiro, show de bola. Agora eu vou colocar a altura da pessoa. A altura da pessoa eu vou colocar em metros, né? Então vamos colocar assim: A ponto, altura, recebe 1,85, certo? Uma pessoa muito alta. E aí veja o que está acontecendo aí. O Java está reclamando de um erro, tá? O que ele diz aqui, ó? É requerido um float e foi entregue um double, provided, entregue, certo? O que acontece? Para o Java, esse número aqui, 1,85, é tipo double. Para você diferenciar no Java, a gente adiciona um F, tá? E aí o F vira float. Mas, professor, o peso não foi passado como inteiro e foi convertido para float sem problema? Ele pode até tentar fazer isso, mas a gente sempre trabalha assim. É fácil converter uma coisa menos complexa para uma mais complexa. Agora, o inverso não é tão simples assim. Então, se eu quero converter um double para float, eu vou perder informações, né? No caso do converter um inteiro para float, tudo que eu vou fazer é adicionar ponto 00, basicamente, né? Então eu não perdi informação, certo? Então tem esses detalhes que vocês precisam prestar atenção. Show de bola. Agora vamos tentar imprimir o A. Ele vai mostrar esses valores? Vamos rodar e não vai mostrar, porque ele ainda não sabe que ele tem que mostrar isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar exibir os valores de forma direta, tá? Então eu vou fazer assim, ó, a.peso, e aí eu vou usar as mesmas linhas, ó, mesmo system.out.println para mostrar o resto. System.out.println a.idade, e aí system.out.println a.altura, certo? Se eu rodar aqui, agora ele vai mostrar esses resultados. E aí está o resultado, certo? Ele está mostrando 75.0, lembra, porque é float, 32, que é a idade inteira, e 1.85, porque também é float, né? Quando ele exibe, ele não mostra o F. Uma coisa que a gente pode fazer para tornar essa exibição mais dinâmica é usar strings para concatenar informações. E no Java a gente concatena com o sinal de mais, tá? Então você tem que ficar alternando entre texto, mais parâmetro, mais texto, mais parâmetro, mais texto e assim por diante, tá? Então vou reescrever toda essa parada aqui dessa forma aqui, ó. System out println, e eu vou fazer assim, ó, abrir aspas, porque sempre que você vai escrever uma string com aspas duplas, pessoa com peso, dois pontos, espaço, não esqueça do espaço, tá? Porque senão ele vai imprimir o valor coladinho com o peso, né? E fica esteticamente errado, tá? A ponto peso mais eu vou colocar aqui, aspas, espaço, altura, não, a idade, né? Idade, dois pontos, espaço, mais a ponto idade, mais peso, dois pontos,
espaço mais a ponto peso. Show de bola. Aí aqui fica uma coisa meio feia, deixa eu minimizar isso aqui para ficar mais fácil de enxergar. Você vai ter esse processo aqui. Maravilhoso. E aí o que que vai acontecer? Se eu tirar esses códigos aqui, deixar só essa linha, ele vai mostrar da seguinte forma. Deixa ele compilar. E aí está o resultado. Ó. Pessoa com peso 7.75.0, idade 32, peso 75. Oh, desculpa, eu cometi um erro, né? Era para ser altura no final, né? Então, altura. E aí, pessoa, ponto, altura. Mas enfim, você pegou a ideia. E com isso, a gente consegue criar uma classe básica com informações e exibir as informações e alterar essas informações, né? Porque aqui você está alterando, você está criando dados que não existiam antes. E aqui você está exibindo. Na próxima, a gente vai adicionar mais coisas.